Boa noite, telespectador, telespectadora, ligados na TV Com. O programa TV Com Debate está no ar, ao vivo, dos estúdios da TV Com aqui em Santos. Hoje, quarta-feira, dia 10 de junho, nós vamos conversar sobre um assunto que interessa a todos e a todas. Vamos falar sobre tributos e impostos. Fantasma que realmente assombra a vida do brasileiro, até porque, recentemente, no mês de maio, terminamos de pagar a nossa parte ao nosso maior sócio, que é o governo federal. O brasileiro paga 5 meses do seu rendimento para o governo em impostos. Então, a partir desse mês, nós estamos livres do nosso sócio, sem contar o imposto de renda, né, que também nos assombra, os 27,5% que são tirados, digamos assim, na fonte. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, para tentar esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores, eu recebo aqui pela primeira vez o delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade, Adilson Bulo, e hoje o nosso comentarista das quartas-feiras será João Vilela. Boa noite, Adilson. Boa noite, João. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença, Adilson, e já vou fazer a nossa primeira pergunta, depois o João já emenda no comentário. Por que o brasileiro paga tanto imposto, tanto tributo? Boa noite a todos de casa. Guto, é um prazer estar no teu programa pela primeira vez. Primeira de muitas que espero que você me convide mais vezes. Ó, quando a gente conversa com o pessoal, contadores de fora do país, nem eles entendem. Porque a gente pega a Suíça, Holanda, outros países europeus, a carga tributária é alta, eles acham alta, a nossa ainda é maior. Mas eles têm um retorno de serviço abundante. Saúde, educação, segurança. O nosso retorno, se a gente pagasse esses 5 meses que você falou e tivesse um retorno em saúde, educação, em vários aspectos, a gente não estaria reclamando tanto. Mas a gente tem uma carga tributária excepcional com um serviço de quarto mundo, né? Esse é o grande problema nosso, né? Temos, então, uma tributação de primeiro mundo e um serviço, um retorno de quarto mundo. Sem dúvida nenhuma. O governo tentou até, com o super simples, simplificar um pouquinho os tributos, só que em vez de simplificar, eles aumentaram a carga tributária em algumas tabelas. Então, é aquilo lá, vou deixar você entrar no simples, fingir que você vai pagar um pouquinho menos, e aí você simplifica um pouquinho os teus impostos. Mas não, se botar na ponta do lápis, o brasileiro está pagando, o empresariado está pagando muito mais, né? João Vilela, boa noite. Boa noite. O pequeno e médio empresário, para variar, o micro e pequeno empresário principalmente, para variar é que paga essa conta. Paga muito mais. O grande problema é esse. O grande empresário paga muito. O Brasil é um complexo, grandes empresas multinacionais ficam assustadas com o Brasil da forma que é. Mas o micro e pequeno, proporcionalmente, paga muito mais. É o que o Adilson está colocando. Se colocar na ponta do lápis, parece que paga menos, mas paga muito mais. Então, foi se distorcendo o simples de uma forma absurda, a chegar até um ponto que você criaram uma substituição tributária, começou em Minas Gerais, para outro estado, para outro, no país inteiro, que é uma forma de estragar completamente o simples, aumentou violentamente a carga tributária, que é a chamada ST, que é a substituição tributária, cada estado legislou de uma forma, fez de uma forma. Então, o contador, em vez de passar o tempo dele ajudando uma empresa a se estabelecer em relação à contabilidade real, ele passa mais tempo se preocupando com os tributos, que além de serem caríssimos, não darem retorno, são difíceis de calcular. Não se atualiza, por exemplo, não pode aumentar imposto de renda, a tabela não é atualizada. Ora, isso é aumento. Não atualizar é aumento de imposto. E aumento de imposto, como nós sabemos, só pode ser feito por lei. Exceto aqueles impostos de importação, aqueles impostos, tem alguns impostos que são passíveis de ser por decreto ou por norma do Poder Executivo, os impostos só podem ser aumentados por lei. Quando você não atualiza a tabela de imposto de renda, você fala que o cara que ganha R$1.000 e poucos, ele é considerado uma pessoa rica,
com todo o nosso sistema que nós temos, é uma coisa que não tem sentido. Deve ser rico de espírito. Talvez. Então você pega o aposentado, ganha R$1.000 e poucos, o cara paga imposto de renda. Que renda? Em cima desse valor miserável. Esse valor miserável. E aí você chega num ponto, chega até 27,5%, que é um assalto à mão armada. É assalto à mão armada. E se você cometer um pequeno deslize lá, você ainda vai pagar multa, pagar isso, pagar aquilo lá. Então, quer dizer, é uma forma para não receber nada em troca. Você paga tudo, é o bis in idem que chamam, que é 2 vezes o imposto. Você paga, porque você não tem segurança, você tem que pagar uma segurança privada. Você não tem saúde, você paga o seu plano de saúde. Você não tem escola, você paga uma escola particular. Você não tem transporte, você anda com o seu carro, você se vira e paga, dá um jeito de resolver isso. E você paga em tudo. Aí o pobre fala, mas eu não pago nada. Paga tudo. Ah, eu sonego. Não sonega? Você paga tudo. Por que você paga tudo? Porque você paga na gasolina, você paga no arroz, você paga no feijão, você paga em tudo quanto é coisa que você faz. Ah, ligou a luz. Paga ICMS. Já tá pagando. Ah, eu tomei água. Tá, tudo você paga. O gás. E paga muito. A gasolina hoje, se você tirar os impostos, você paga quanto a gasolina? 3,20, 3,60, 3 e pouco, não é isso? Por aí. A média que a pessoa paga mais ou menos isso no litro da gasolina. Isso. A gasolina sem impostos, já com a margem de lucro da Petrobras, que é grande, é monopólio. Tem que aumentar que agora. É monopólio, precisa... é bem grande, é monopólio. Custa R$1,50. Então, quer dizer, é algo absurdo. É como você falou, E é um aí? assalto à mão armada. É um assalto à mão armada. E aí você nota que tudo no Brasil depende do diesel, da gasolina, do carro, do veículo, do caminhão. Eu estava conversando, desculpa até me alongar, com eu tenho algumas empresas que eu trabalho que são portuguesas. Então veio essa semana passada, veio o empresário de uma fábrica portuguesa de Guimarães, em Portugal. E ele está assustado, ele montou aqui uma subsidiária dele aqui no Brasil. Ele está assustado, ele falou, mas João, eu não entendi. Mas me entenda, eu envio de Portugal para a Inglaterra, são 3.000 quilômetros, vai por terra. Eu pago o mesmo frete de Santos para São Paulo. Que é só subir a serra, são 72 português quilômetros. é ele, que o pessoal brinca com o português. Depois não, o português é que é o... Ainda dá uma piada ainda para ele? Não, não é. Mas, João, completando até a tua fala, teve um trabalho que foi feito na questão dos tributos. Então, você vai comprar um veículo hoje, você está pagando uma carga tributária de em torno de 60%. Você que é empresário, tem loja, hoje a gente é obrigado a colocar no cupom fiscal, sai o tributo. Então você que está em casa, seja curioso, quando comprar, vê lá que está lá o tributo. Às vezes você compra uma camisa, a camisa custou R$100, só de tributo lá tem 55. Então é um absurdo isso. Direto, Isso é muito né? importante. Porque o indireto pode aumentar isso. É importante que esse alerta que vocês estão fazendo para a população também tomar consciência e, a partir disso, saber o quanto custa o produto e o quanto de imposto incide em cima desse produto. Ou seja, se um carro custar R$10.000, R$6.000 é só um imposto. Ou seja, o carro sairia por R$4.000. Imposto direto. Porque aquela fábrica já pagou uma série de impostos, que se ela importou um produto, ela pagou imposto de importação, se ela tem um funcionário, ela paga os impostos relativos aos funcionários, ela paga IPTU, que vai ser em relação à empresa. São outros impostos que vão estar ali embutidos, mas não são impostos diretos. Vai estar na planilha da empresa. E você vai chegar num ponto que, quando você vai calcular realmente quanto você gasta total, é incalculável. É um absurdo. É incalculável. Quantos impostos existem hoje no Brasil, Adilson? Guto, se eu for falar aqui na TV, vai ficar cansativo. Os principais. A gente pode destacar. São mais de 10? São muito mais. Muito mais. Vamos falar os principais aqui. Imposto sobre serviço aqui, prestação de serviço, a gente tem o ISS. ICMS, venda de mercadoria. Aí se você for, os impostos federais tem PIS, COFINS, contribuição social, IRPJ, IPI, Imposto de importação. Imposto de importação. Vai longe. Vai longe. É muitos impostos. E aqui que a gente estava falando aqui. O empresário, ele tem que controlar isso, são obrigações acessórias, ele tem que controlar todos esses impostos. Não tem, às vezes, nem tempo. O contador, o empresário, não tem tempo de fazer o quê? O seu fim. Quer trabalhar... Quer planejar a empresa, a expansão, enfim. Sem dúvida. Uma nova estratégia de mercado. E o contador tem muita dor de cabeça também. Tem.
Uma coisa que o João falou que é super interessante, eu gostei que o João tem cabeça de contador. Porque assim, o contador hoje, na minha visão, ele tem que ser um gestor. Ele tem que ajudar o empresário a fazer a gestão, relatórios gerenciais, demonstrar para ele, pô, você está pecando aqui, você pode melhorar ali, mas ele não tem tempo. Por quê? Ele está preso. Hoje, você entrou na era agora digital, então é SPED contábil, SPED fiscal, SPED de contribuições, a entrega DCTF, N obrigações acessórias, a prefeitura também tem o GIS, então às vezes o contador fica preso. Entregar várias obrigações, não tem tempo de planejar junto com o empresário, que isso que é importante. Né? Uma dúvida que eu tenho, que é, aproveitando que vocês estão aqui, eu pego às vezes minha conta, às vezes não, pego todo mês a minha conta de luz e eu vejo ali uma série de o consumo, a bandeira, e eu vejo ali PASEP. Por que a gente paga uma quantia referente ao PASEP na conta de luz? A conta de luz a gente tem o ICMS, que é o forte, né? Que é o forte, eu acho que é a taxa maior que tem. Você deve estar falando do PIS/PASEP. Isso, né? PIS/PASEP. PIS/PASEP. E tem outros impostos embutidos lá. Então, mas o mais pesado é o ICMS, né? Que é cobrado em cima da conta de luz. E hoje agora o governo instituiu, né? Tem as taxas a bandeira vermelha, com estrelinha branca no meio. Que vai continuar sempre, né? Que vai continuar. Que, pelo que disseram, a bandeira vermelha vai continuar, independentemente de você acionar ou não o interruptor de luz. Você lembrar da cor vermelha. Exatamente. Lembrar. Por que justamente a cor não vermelha? Sei, deve né? ser para tomar alerta. O vermelho é sempre do alerta, né? Sim. Tome cuidado com o vermelho. Tem um certo cuidado com o vermelho, que é sangue. Perigoso. Sempre tem essa questão. Agora, a luz é uma mercadoria que circula? É mercadoria de serviços, né? Então eles arrumaram também tem um serviço, quer dizer, um serviço bem prestado, a gente tem uma qualidade, quase não tem queda de energia, quase não se perde equipamento com um apagão. Os apagões até que diminuíram um pouco, mas voltando à nossa questão de tributos, vocês teriam alguma sugestão de estar se falando em reforma tributária? Vocês acham que essa reforma tributária, do jeito que está sendo proposta, pode aliviar, pode desafrouxar, afrouxar o nó da corda no pescoço do micro e pequeno comerciante, empresário? Na minha opinião, nada. Muito pelo contrário, só está piorando. Eu não vi nenhum avanço nos últimos anos no Brasil, nenhum. Uma coisa ou outra você consegue resolver, o IPVA você consegue pagar no banco direto, você consegue fazer uma coisa assim, mas o restante só piorou. Imposto de renda, não tem como alguém falar que melhorou, porque só piorou. O sistema que você utilizar de pagamento de impostos só piorou. ICMS é a verdadeira vergonha do Brasil. O ICMS ele é baseado num sistema francês, que era a TA, que era uma taxa que existia na França, que até hoje existe um sistema que nos outros países existe um imposto quase único, que é uma taxa que você paga, é um imposto que você paga, que nos Estados Unidos, por exemplo, chega lá, IVA. O IVA que é o Imposto de Valor Agregado, praticamente. E hoje nós temos o IVA, que é utilizado como um índice de valor agregado, que é utilizado no ICMS para você pagar a substituição tributária, que é uma tabela que eles determinam quanto você vai ter que vender teu produto. Ou seja, você é obrigado... Você é obrigado, queira ou não queira, consiga ou não consiga. Então, antes de que você vender, você paga antes de vender, o que antes você pagava só na venda. Então só piorou, na minha opinião. Não sei a opinião da Dilson, mas a questão é que hoje você pega um pequeno empresário, ele fica maluco. Você pega, vou montar um bar lá na comunidade de qualquer coisa. Lá no canto, eu não tenho dinheiro, vou montar um barzinho. Vou montar embaixo na minha garagem, lá na minha vou montar meu negocinho lá, eu estou desempregado, vou montar. O cara tem que saber se ele servir comida, se ele paga ISS para a prefeitura, e se ele servir bebida, ele paga ICMS para o governo do estado. Ele tem que calcular isso, ele tem que saber isso. Se ele não souber, também ele vai tomar, se ele abrir legalmente, ele vai tomar na cabeça. Vai tomar na cabeça. Vai abrir e vai fechar. Na cabeça é bom falar, porque é um pouco pior. Sim. Né? A gente pode falar nesse horário, na televisão, enfim. Mas é um pouco pior. Eu tenho um exemplo que é interessante, até saiu naquele Pequenas Empresas, um cara montou uma empresa de varal de casa. Montou lá num pedacinho, começou a montar,
O varal dele era bacana, bem feito, um preço honesto, uma coisa bacana, era bem bolado, um desenho legal, o cara atencioso nas vendas, começou a fazer no fundo da casa dele. Quis se legalizar, fez tudo direitinho, contratou um contador. Bom, começou a ter pedido. Aí começou o problema dele. Começou a ter que vender o produto, que é o mínimo, né? O objetivo dele, finalmente... Para cada estado do Brasil tem uma legislação diferente. Que beleza. Para cada estado tem um ICMS diferente, mas o sistema da substituição tributária é diferente. Tem Voltamos à Idade Média. Voltamos à Idade Média, que cada feudo tinha o seu valor de medida. Todo governo, Guto, todo governo. Eu lembro que o Lula, a primeira coisa que perguntaram para ele o que ele ia fazer, ele tinha acabado de ganhar a eleição, isso em 2002, não tinha assumido ainda. Ele falou que ia fazer, a primeira coisa que ele falou, eu lembro exatamente o que ele falou. Era governo Fernando Henrique ainda, ele falou assim, eu vou fazer o que ninguém nunca fez nesse país, todo mundo promete e nunca faz. Eu vou fazer o Pacto Federativo. Estamos esperando ainda, presidente Até Lula. Hoje, 8 anos. Ele falou assim, ninguém nunca teve coragem. A primeira coisa que eu vou fazer é o Pacto Federativo. Inclusive ele, né? Não fez. Falou, Adilson. Não, a reforma tributária que eu vejo assim, primeira coisa, concordo com o João na questão do ICMS. O ICMS, em cada estado, ele legisla do seu jeito e tem a guerra fiscal. Um estado é 18, outro é 7, outro é 12, é aquela loucura. Substituição tributárias com várias normativas. Então vira uma bagunça que nem o empresário entende. E às vezes ele não quer vender para fora do estado porque vai dar problema. Então tem que mexer principalmente no ICMS. Eu acho que a simplificação do Simples foi uma ideia interessante, só que eles aumentaram a tabela de um jeito que eles estão acabando com o empresário mesmo. A única coisa positiva de tudo isso, que até para a gente falar para os nossos telespectadores, é a questão que foi criado o MEI, né, o Microempreendedor Individual. Sem dúvida, essa é uma... Então isso é interessante, por quê? E isso nós estamos brigando em Brasília, eu faço parte de uma comissão de contadores, que a gente briga muito em Brasília na questão de aumentar o valor. Hoje é 5 mil por mês, a gente está tentando aumentar um pouquinho, por quê? Esse microempreendedor que está começando, ele entra, ele monta uma lojinha, ou pode ser até... vamos lembrar que é até 60 mil por ano, 60 mil por ano hoje. Faturamento bruto. E só pode ter um empregado. Então, o cara que está começando... É difícil, o cara... A pessoa que está começando, ela pode... um cabeleireiro... O jornalista, por exemplo, poderia se encaixar nessa... Não, o jornalista já não entraria. Não. Porque no MEI, eles têm um rol de atividades que pode entrar. Mas vamos dar um exemplo. Tanto a pessoa que tem aquela um camelô. Um cabeleireiro, ele pode... Uma manicure, por exemplo. Uma manicure, ela pode abrir um MEI. Ela tem o faturamento dela 5 mil mês ou 60 mil anual. Bruto. E pode ter um funcionário. Ela vai pagar uma quantia, que é uma taxa que o governo estipula, de R$42. Então, assim, para isso avançou um pouquinho. Eles estão querendo aumentar um pouquinho, de 5 talvez para 10 ou 8, que esse pessoal que está começando, incentiva esse pessoal que está começando. Mas o microempreendedor, ele vai virar depois uma microempresa, depois ele vai crescer. E aí começa a estrangular, porque chega numa carga tributária absurda, né? O cara entra, prestador de serviço, entra pagando 6% já, em cima do que faturar. E aí o MEI, ultrapassando esse valor, obrigatoriamente ele tem que migrar de modalidade. Ele passaria a ser um micro... Ele entra como microempresário e entra no regime do Simples Nacional normalmente. Então entra na tabela e conforme aumenta o faturamento, vai aumentando também as porcentagens. Um dia, né, Adilson? Um dia já foi assim. Hoje podia chamar de complicado. Hoje é porque complicado. Aí ele começa a ter o sócio majoritário, que é o governo federal. Sem dúvida. O sócio sempre tem, né? Porque mesmo esse cara que paga essa taxa que é pequena por mês, que é o MEI, ele paga os outros impostos também. Tem muitos impostos ali que são esses indiretos. A gente está falando do direto. Estou falando direto. Então você vai continuar pagando IPTU, você continua pagando ISS, que você continua, a prefeitura não vai perdoar. Se você tiver que pagar de um cabeleireiro, ela vai bater em cima. Eu sei que você vai poder colocar com o MEI, mas vai poder bater. Sim. Mas é uma briga, né? Você vai ter que comprovar. Se o cara começar a fazer muito mais ali... Tem município que, aqui em Santos especificamente, o MEI paga naquela taxa, está embutido já o ISS. Mas tem município que está cobrando a parte. Então você paga como MEI e ainda tem que pagar o ISS. Porque aí o município entende que ele é soberano. Sim. Que ele não entrou naquela... Ele não está ganhando nada com aquilo. E estão prestando serviço.
E aí é uma briga, porque o cara, por exemplo, ele monta no Guarujá, ele resolve ser pintor de parede. Aí ele vem prestar o serviço em Santos. O cara contrata, eu quero pintar meu apartamento, eu quero montar minha empresa, mas tem que ter nota fiscal, tem que ter tudo. Tem que estar tudo regularizado, né? Complicou. Porque daí ele fala, eu recolho no Guarujá ou recolho em Santos? Não, recolhe em Santos. É onde prestou serviço, correto? E aí ele já começou a falar, mas eu recolho como? Eu tenho um boleto? Então, como não, é que eu faço ele acaba tendo que ter um contador para ele poder recolher, ter a nota fiscal, tem tem uma série de coisas. Então, o custo do cara é muito grande. É o que eu falo, além de ser caro, o imposto, alto, diversificado, porque você tem uma gama de impostos, são 50 e poucos impostos, se não me engano, entre todos os impostos. Tem IPI, ISE, quer ver, peraí, uma coisa, a cidade, tem IPTU, Imposto Territorial de Propriedade Urbana. Aí você tem o ISS, tá? A cidade basicamente, daí tem TBI, que é na transmissão de bens imóveis. Isso. Aí você tem no estado IPVA, você tem ITCMD, quando causa mortes. Aí você doações tem também, doações também estadual. Você tem ICMS, que é o forte do estado. Bom, vai sem contar os alvarás, né? Sem contar tudo o resto, que teoricamente você não deveria ter alvarás. Essa forma. Aí você pega em Santos, você vai comprar, você tem ainda a área de marinha, tem laudêmio que não é imposto. O que seria então o laudêmio, né? O laudêmio não é imposto, eles chamam de efiteuse. Efiteuse é como se fosse um aluguel. A União tem a área. Que nós pagamos um aluguel, quem mora isso. no raio de maré. O laudêmio é o valor cobrado pela União quando você vende. Numa e transação. Você tem o aforamento que você paga todo ano. Que é a permissão do uso no terreno de marinha. Exatamente. Quer dizer, isso não é nem imposto, você nem está contando aí, isso é alto. Mas tem que pagar. Mas você paga para a União, mas não pagou para a União, é imposto. Não tem, é obrigado a pagar? Ah, é. Obrigado. Então tá, então é imposto. Adilson e João, nos Estados Unidos, a gente quando paga alguma mercadoria, você vai tomar um refrigerante, você compra algum produto, você paga o imposto na hora. Na hora. É a modalidade mais justa de se cobrar um imposto? Na minha opinião nos Estados Unidos eles trabalham com o IVA, né? E que foi... Eu acho que teve um deputado aqui, acho que o Marco Sintra uma vez, não é mais deputado, ele veio com um projeto interessante. Tinha que, na minha opinião, até eu fazia parte da comissão, tinha que mexer em alguns detalhes, mas o Congresso nem deu bola. Porque teve pressão de governador, a pressão política foi maior do que a vontade de mudar. E para a população seria interessante, porque já vê na hora, sai o tributo na hora, faz a distribuição entre os entes, mas no Brasil vai ser difícil sair essa reforma tributária como uma reforma política, como outras reformas previdenciárias. Porque tem interesse do governo para que ninguém quer perder, né? Não quer perder, muito pelo contrário. Hoje o empresário, me pergunta assim, qual que é o diferencial de ser um empresário hoje? Você tem que ter um custo fixo baixo. Legalmente e baixo. Então, o que é? Você ter o próprio imóvel, é o que eu procurei fazer. Para você ter uma margem menor, para não sair daquilo, então você tem que ter um custo fixo baixo. Iluminação mais eficiente, que gaste menos, em LED de preferência, e assim por diante. Você tentar reduzir... Nas pequenas coisas você enxugar. Uma conta d'água menor, porque você consegue fazer uma torneira melhor. Você tem que melhorar essa tua eficiência. Então, hoje o diferencial de um empresário... O maior diferencial ele tem um custo fixo baixo, além de todas aquelas qualidades que ele tem que ter obrigatoriamente. Então, além de você ter um bom produto, você tem que ter uma atenção ao atendimento ao cliente, você tem que ter um preço muito bom, você tem que ter uma variedade muito grande. Coragem de ser empresário no Brasil. Colocar o dinheiro lá, esperar décadas para você ver a cor de volta, se você for ver um dia de volta. Tudo isso com um risco muito grande, mas o teu custo fixo tem que ser baixo. Hoje a administração e a contabilidade também, Adilson, se eu não tiver certo me corrija, vai pregar isso. O custo teu fixo tem que ser baixo, senão você quebra. Primeira marolinha que tiver, para falar em termos que a política usa, você vai quebrar. Tanto é que a quantidade de pessoas que quebram no Brasil por dados estatísticos é assustadora. No Sebrae, só para... Por favor. No Sebrae eles falam que em 5 anos... 70% das empresas vai embora.
Por falta de tudo isso. Por falta de tudo isso. Do apoio do governo, Não, por uma orientação. Por tudo. Em algumas vezes. Por culpa da pessoa mesmo que nos planejou, por tudo. Mas é complexo no Brasil. Já dizia Tom Jobim que no Brasil não é um país para amadores. Né? Isso é uma coisa que a gente... Eu estou falando dessa questão do custo fixo baixo, porque a única forma de o governo poder, se ele quiser, reduzir os impostos, é ele tendo um custo fixo baixo. O governo. Que é o que acontece com o nosso governo, né? Aí que está o problema. Né? Aí que está o problema. O governo, todos eles... O governo administra muito mal ele próprio. Enxugam então eles têm uma quantidade de custo de movimentar aquela máquina, que é uma máquina podre, com pouco óleo ou nenhum óleo, girando de uma forma completamente descontrolada. Muita corrupção. Tudo. Olha, eu vou te falar. A Miriam Leitão até colocou outro dia uma frase que é interessante. Nós temos o custo nosso é maior pela falta de administração, pela qualidade ruim da administração, pela má gestão, do que pela corrupção, que nós somos campeões também. Nós ficamos na frente da Venezuela agora, dos 61 países que foram listados de corrupção, nós conseguimos pela primeira vez na história, hein? Isso é um dado importantíssimo, difícil de conseguir. Passamos a Venezuela, nunca antes desse país, nós conseguimos ultrapassar em corrupção a Venezuela. Que isso é muita coisa, hein? Está faltando até papel higiênico na Venezuela. Exatamente. Nós vamos chegar lá um dia. Nós vamos chegar um dia lá, que a gente vai conseguir. Vamos usar folha de bananeira, que é uma coisa mais ecológica. O Brasil realmente é surreal, porque a gente tem o ralo da corrupção. E a Miriam Leitão, uma economista, jornalista de credibilidade, respeitada, vem com essa informação, ou seja, a má gestão é pior do que a corrupção. Então, nosso país realmente... Infelizmente. E aí vai depender muito de nós mesmos. O custo Brasil hoje, eles falam que o custo Brasil está inviável hoje. O gasto que a máquina pública é muito pesada. Vamos falar sobre custo Brasil e imposto único, rapidinho, depois do intervalo, que eu tenho que fazer um break. A gente já volta. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42.
Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TV Com, canal 11 NET. Olá, já estamos de volta com o TV Com Debate desta quarta-feira, dia 10 de junho, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com, que hoje traz a presença do delegado do Conselho Regional de Contabilidade, Adilson Bulo, e o nosso comentarista João Vilela. Antes do break, o Adilson Bulo estava com a palavra e estava falando a respeito do Custo Brasil. Por favor, Adilson. Quando a gente vai para Brasília, em algumas oportunidades eu vou lá discutir. Tem uma comissão de contabilistas que a gente vai discutir, tem economistas também no meio. Mas os economistas que mexem muito na questão da economia pública, eles têm dados do custo Brasil absurdo, né? O Brasil gasta-se muito, é muito. O país está pesado. Essa palavra tá engessado, né? Está engessado. E outra coisa, outro dia eu vi um dado, não sei se é verdade, mas não sei, falaram que tem 110 mil pessoas em comissão no governo. Cargos comissionados. Cargos comissionados. E o que é melhor, Adilson, aproveitando esse teu gancho, é que são de todos os partidos. Sim. Você encontra todos os partidos de oposição, PSDB, PPS, todos os partidos têm cargos de comissão no governo. No governo federal. Os partidos de oposição. O DEM tem cargo de oposição, de comissão, ou seja... Está todo mundo lá. Está todo mundo junto, né? Você pode dar um exemplo do Custo Brasil, por exemplo, e aí o telespectador vai ter a real noção de que por que muita gente vai fazer enxoval do filho, comprar roupa nos Estados Unidos, em Miami, por exemplo, do que comprar aqui no nosso país. Quando a gente fala Custo Brasil, está embutido tantos os tributos, tem muitos tributos, os gastos desnecessários que o governo faz, investimentos errados, tem projetos, tem investimentos em lugares que não vão dar em nada, e botam-se milhões e bilhões de dinheiro. Tem a máquina não a gente fala azeitada, ela não anda do jeito que tem que andar. Hoje nós temos, se não me engano, mais de 30 ministérios. 39. Na realidade, falta um para virar os 40, né? Para lembrar do Alibaba. Eu acho os 40 ministros. 40 ministros, então, Você lembra quando era na época do Collor? Quantos eram? No Collor? 14. Na década de 80, se não me fala, na década... Quando ele criou uma secretaria, para mim, com o poder de ministério, que era a mesma coisa, né? Então, a máquina está muito inchada. Está muito inchada. Eu acho que a federação também, ela absorve muito. Eu acho que tinha que ser melhor distribuído até para a gente que está mais perto. Nos Estados Unidos, o Estado é mais forte. Então, o Estado ele consegue legislar mais sobre as coisas. E aqui no Brasil é federação. A federação, às vezes, está lá, está em Brasília, onde não enxerga os problemas locais, os problemas aqui do Estado, e acaba o dinheiro ficando todo lá, num caixa único que a gente não sabe onde estão gastando. E aí a gente vê um monte de escândalos, e a gente fica realmente, eu como contador, você que está em casa, o que nós vamos fazer? Uma caixa preta. Aliás,
os custos do Brasil, estamos perdendo agora mercado para a China na Argentina. É incrível, né? O Brasil, que exportava muito para a Argentina, agora não está exportando em função dos produtos chineses que vêm do outro lado do mundo competir com os produtos brasileiros em melhores condições de custo. Olha, eu tive algumas vezes na China e conheço razoavelmente como funciona a China. Eu gostei de pesquisar, saber como é que é, li vários livros sobre o Deng Xiaoping, como é que foi essa Revolução Chinesa. Essa transição que eles fizeram. Tem muita falha, tem muita coisa errada, tem muita coisa assim, mas eles acertaram mais do que erraram. Tanto é que eles conseguiram crescer a taxas incríveis e hoje nós temos que rezar todos os dias para que a China cresça. De 8 a 10%. Porque se ela não crescer, nós estamos aí que nós estamos no fundo do poço. Já é a segunda maior economia do mundo. Quem compra nossos produtos básicos, que é aquela linha de carne, de grãos, de agricultura, de pecuária. Carne acho que está até proibida, se não me engano. Mas soja, principalmente. Soja, mas tem a carne de frango que pode e tal. É a China. Minério de ferro. É o grande parceiro hoje do Brasil. Exatamente. É o grande problema. Mas nesse custo Brasil, eu queria acrescentar o que o Adilson colocou perfeitamente. Nós temos coisas muito mais sérias ainda nesse custo Brasil. Além do transporte ser precário, ser de uma forma horrorosa e cara e caríssima, além dos custos dos impostos, além da máquina do governo ser difícil, além da burocracia ser extremamente burocracia. Além da questão de você fizer um queijinho de Minas, para você vender no estado de São Paulo, é um caos em todos os sentidos, você não consegue fazer isso de forma simples. Além disso tudo, nós temos um outro custo Brasil, que é o que está encarecendo a cada dia mais, que é o custo Brasil da questão criminal. Hoje, para uma empresa como as Casas Bahia entregar um material em quase qualquer lugar, tem lugares que vocês têm que ir com escolta armada. Hoje, para você tirar um contêiner no Porto de Santos com cartucho de tinta, você não imagina a escolta armada que vai para levar cartucho de tinta de impressora. Um cartucho de tinta, não é nem televisão. Pior ainda. Então, quando você começa a ver, o custo do Brasil já não é mais só aquela estrada ruim. Da segurança, não é só o pedágio alto, não é só o imposto alto, não é só a burocracia, não é só... Ainda tem essa questão da segurança, que você vai pensar em qualquer coisa, você tem que ter um sistema de segurança e ainda assim não te garante nada. Exatamente. Então, esse teu custo de segurança hoje é o que mais cresceu nos últimos tempos. Embute o seguro no meio também. Vai mais seguro. O seguro vai aumentar. Então, quer dizer, é que nem no carro. Para quem tem um carro, sabe como é que funciona. Não basta você pagar os 60% que o Adilson colocou aqui no valor do carro, que a montadora já cobra muito mais caro que cobra em qualquer outro lugar do mundo. Seu carro já é o mais caro do mundo, mesmo se ele sendo bem inferior. E dito popular. Dito popular. Bom, ele é o menos equipado, é a pior qualidade e tudo mais, é o mais caro. Tudo bem. Não basta. Você tem que pagar o IPVA. Você tem que pagar o licenciamento. Você vai pagar as multas, que é uma indústria de multa. Eu levei uma multa, agora há pouco tempo, subindo a Imigrantes, e eu estava 89 por hora, e eu levei a multa, por excesso de velocidade. E na foto do carro, do meu carro, da multa, a foto que veio na multa, mostrava uma placa de 100 km por hora. A foto do radar te inocentava. Não, mas aí que tá. É depois ali do radar. Eles fizeram já de propósito, se ele tem ali passando. Eu fui tentar entrar com recurso e eu me dei mal, porque é uma indústria de multa. Você tem uma placa, na própria placa que o radar pegou, estava 100 km por hora, e eu estava 89 e eu levei a multa. Então, e a outra placa está muito, depois eu descobri, mas é para pegadinha, é muito de multa. Então, é custo, é pedágio, é custo, estrada esburacada. Tenta mandar um item para o Nordeste, para o Norte. É um caos. Vai para o Sul, não sai para longe. Pega a Regis Bittencourt aqui, vai ver como você precisa chegar lá. Como você vai chegar lá? Vai para o interior de São Paulo, lá tem estrada. Vai ver o custo disso. E além disso, além de tudo isso, você ainda tem o custo da segurança, que é terrível. Terrível. Um Magazine Luiza gasta uma fortuna com segurança. E levou agora, entraram todo mundo lá. Tem câmera, tem sistema de segurança, tem não sei o quê, tem um monte de segurança lá fisicamente na porta. Entraram lá e levaram quase tudo lá do lugar. E isso o empresário, o comerciante... Grande. Imagina o pequeno, que não pode gastar isso. Repassar esse valor por produto final. Brasil. Isso é custo Brasil. Isso encarece ainda uma mais... Frase, né? Virou uma frase, custo Brasil. Uma coisa inimaginável. Você não ouve falar custo França?
Custo Itália, custo Estados Unidos. Era justamente o assunto que eu ia retomar. Nos países desenvolvidos, existe o imposto único? Como é que funciona? Você poderia dar um exemplo, Adilson, dos Estados Unidos e um país europeu, por exemplo? Existe algum país que adotou o imposto único e que funciona? A grande maioria adotou o imposto único. Eu não sei te especificar os países. Os Estados Unidos é bem próprio, que a gente vê bem na notinha. Outros países eu não sei te especificar como que é a tributação. Os Estados Unidos ele trabalha com o IVA, que é um imposto interessante. Eu acho que daria para adotar aqui no Brasil. Lógico que nós temos uma peculiaridade diferente, tinha que verificar, até pelo esse pacto da federação, de ver, porque nos Estados Unidos, como eu te falei, o Estado é mais forte. Então, aqui no Brasil, a União é mais forte. Então, tem alguns aspectos que precisam ser trabalhados. Mas eu acho que daria para fazer aqui no Brasil, sem dúvida. Mas eu acho que não tem vontade política e o Congresso que está aí, que me desculpe alguns amigos que eu tenho lá como deputado, mas o Congresso está realmente... Está jogando contra. Está jogando contra. Na questão dos tributos. Qual seria a carga desse imposto único caso fosse implantado no Brasil? Quanto que a gente pagaria nesse imposto único? Quanto que vocês acham que seria o justo e o ideal? No caso, por exemplo, do micro e do pequeno empresário. Eu acho que nos Estados Unidos eles trabalham, se não me engano, com 6%. Depende da cidade, inclusive do estado, né? Por exemplo, Nova York é uma forma, 6%. New Jersey já é outra. Cada lugar, Miami já é mais baixo. Depende do lugar, é mais... Mas eu só queria colocar uma questão do imposto único. Na realidade, é o imposto de consumo de bens duráveis único. Sim. Porque continua tendo todos os outros impostos também nos Estados Unidos. Você tem lá imposto de renda, você tem imposto de importação, lá você tem impostos, tem o imposto de moradia, que tem um imposto que é relativo a... Como se fosse o nosso IPTU, você tem outros impostos. É que eles procuraram, com uma inteligência muito grande, como acontece na Europa, e quase todos os países do mundo é assim. Até na Argentina é assim, não sei longe. Até na Argentina? Não sei longe, fala até na Venezuela é assim. Eu ia te perguntar se na Venezuela. Uma coisa, eu procurei, quando eu fui fazer meu TCC, eu fiz o favorecimento continuar a pequena e microempresa. E mesmo como eu comecei a pesquisar, como que era o resto do mundo. Da onde que veio essa ideia, da onde saiu o ICMS, daí de onde saiu cada ideia. O ICMS, a ideia é interessante, o conceito lá atrás, que é baseado no imposto francês, que você não acumularia, os impostos não seriam em cascata. E virou cascata. Não era acumulativo, né? Aliás, cascata é um negócio bacana no Brasil. É fonte, cascata, devia ter bastante água, já tem tanta coisa assim, né? Mas você paga imposto de renda na fonte, cascata os impostos. Vão inventar um imposto, você já está inventando um outro imposto aí pra gente se dar mal. Tem bastante coisa. Não, é difícil inventar mais até, porque tanta coisa que eles já fizeram. Você imposto causa mortes. Poxa, o cara morreu, paga imposto. Doação, até morto paga imposto. Ele transfere bem, paga imposto. Paga imposto. E você paga imposto de tudo. E além disso, você tem um imposto de consumo altíssimo. Sim. E o que é pior, as grandes empresas pagam menos que as menores. Pode ver. Teve um problema lá nas montadoras, eles começam a chorar, gritar, vamos mandar embora 300 caras. O governo vai lá, vamos tirar o IPI, vamos reduzir não sei o quê. Aí a pequena e microempresa manda embora 3 mil, 4 mil, 5 mil diluídos no Brasil inteiro. 10 mil. Muito mais. E daí a dane-se também, quem mandou eles serem pequenos? Porque quem mais emprega no país hoje é a micro e a pequena empresa. Se for ver nessa porcentagem, quem mais emprega é a ME e a PP. Mas só colaborando com a nossa conversa aqui, o que eu acho absurdo, que nem o imposto de renda, nós fizemos agora o imposto de renda em abril, né? Eu acho que quando a gente recebe os nossos colegas lá, os empresários no escritório, o pessoal fica, não é possível, eu já paguei tanto imposto, ainda vou ter que pagar? E você explica, às vezes, mas eu paguei o colégio do meu filho, tu só pode abater 3.200 e pouquinho. Mas tu só pode abater de dependente X. Mas por que existe? Por que essa forma tão cruel, Adilson? Tem explicação isso? Ou é essa ganância do governo de só ganhar? É custo da máquina. E sempre foi, né, Adilson? Você pega na época do Brasil Colônia, já tinha esses problemas. Nós nunca tivemos, eu acho que na história do Brasil, nenhuma época melhor. E nem pior. Porque sempre foi essa ganância, o custo cada vez aumentando mais, épocas talvez que sonegassem mais. Por exemplo, aquela famosa frase lavar a égua,
Sabe por que tinha essa... Ah, vou lavar a égua, quiser ganhar dinheiro, né? Lavei a égua. Não tem essa história? Vocês já ouviram falar? Sim, sim. É porque o pessoal em Minas, porque tinha um imposto que você tinha nas fronteiras, você tinha os impostos. Então o pessoal passava no ouro em pó, no lombo da égua, que eles montavam. E depois lavavam para tirar o ouro. Então eu vou lavar a égua, era sonegar impostos. Na realidade era isso. E o valor, que o Nilson sabe muito bem, quando você vai fazer... Uma das coisas que eu coloquei no estatuto da loja, quando a gente montou desde o primeiro dia, eu falei assim, nós vamos pagar todos os impostos. Você nunca vai entrar numa loja minha e não vai receber o cupom fiscal. Você nunca vai ter um produto que não tem uma nota fiscal, recolhendo os impostos devidamente. Eu sei bem o que é isso e a dureza que é isso todo mês. É duríssimo. É duríssimo. E você não vê o retorno. O que é mais duro, né? Não, e você que é um empresário sério, às vezes você trabalha... Concorre com quem não... Você concorre. Exatamente. Você tem que ser competitivo com um empresário que às vezes não está pagando imposto, que está fugindo das obrigações, que foge do fiscal, e tem diversos. A gente vê por aí que tem diversos. É que hoje, para você ter uma porta aberta e você colocar sua cara para bater, que eu coloco minha cara para bater. Todo dia, né? Todo dia. Então eu tenho que estar ali, muito sério, eu não sei quem está entrando na minha loja. Então vai ter gente que sonega, e eu não vou nem condenar quem sonegue. Era o que eu ia perguntar. Porque ele está correndo um grande risco, sem dúvida. Eu condeno no sentido legal da palavra. Você está sendo ilegal, você está cometendo um ato ilícito. Está indo contra a lei. Está indo contra a lei, inclusive cometendo um crime. Né? Mas tem coisas que é estado de necessidade. Tem certos casos que vira como se fosse um estado de necessidade. Porque eu falei desse pintor que vai ter que tirar nota de ISS morando em uma cidade diferente. Eu falei do pintor, quando eu fui pintar a loja, eu contratei uma empresa para pintura. E eles eram de São Paulo. E eles recolheram o ISS em São Paulo, que é mais caro que Santos, inclusive. 5%. É mais caro do que 5%. Santos. Então, eles recolheram errado ainda. Quer dizer, o custo do cara, eu fiquei até com pena do cara, porque o cara tem uma empresa pequena, difícil e tal. Ele teve que recolher de novo, porque você... Teve que recolher 2 vezes. E ainda recolheu 2 vezes. Quer dizer, na realidade, ele recolheu 6 vezes, porque se eu for contar tudo que ele recolheu da forma errada que ele fez, Meu Deus. Por uma questão de dificuldade. Não, mas eu sempre fiz assim, fez. E agora, para ele resolver de volta isso aí. Existe muito isso? A pessoa que mal orientado, que não tem um contador, acaba... Paga mal e paga 2 vezes. Quem paga mal, paga 2 vezes. Daí o ditado. Não, acontece bastante. Mas eu vou mais além. Eu não quero ser profeta do apocalipse, mas tem uma coisa que a gente não comentou ainda. E os impostos trabalhistas? Que é outro caso. caso. Hoje, você pega os Estados Unidos, outros países, não paga tanto. Vai pagar 20% de INSS, 8% de fundo de garantia, os impostos embutidos, imposto de renda que você desconta, você vai ver, encarece muito a folha de pagamento da empresa. Dobra, né? A desoneração da folha... Fazendo uma conta burra, dobra. O trabalhador que ganha 2 custa 4. Então, é justamente isso. Então, você que está ganhando 1.000, você está custando 2.000. Agora, você vai ter pelo menos uma aposentadoria muito boa, você vai ter um sistema de saúde excelente, você vai ter... Não vai ter. Então, esse é o problema. Exatamente. Esse é o problema. O João abriu uma loja nos Estados Unidos, ele está falando por causa disso. Pois é. É uma coisa louca. Então, eu vejo empresários que vêm de fora para cá, eles ficam completamente loucos. Eles falam, mas isso é uma coisa incrível. A gente estava falando no intervalo você falou de uma empresa alemã, né? É isso. Eu já vi alguns casos, os caras falando, mas eu não entendo. Não é para entender, não, é só pagar. Isso é Brasil. É só pagar. Porque além disso tudo, você tem a corrupção no meio do caminho. Exatamente. Quer liberar isso aqui, você tem que pagar. Ainda tem todo o resto. Então, tudo isso, vamos voltar, é o custo. É verdade. Eu comentei aqui no intervalo, eu faço consultoria para uma empresa alemã e a gente tem que fazer os relatórios aqui, o que acontece aqui no Brasil. Mas, na verdade, a gente precisa fazer várias reuniões para explicar, porque eles não entendem. Os alemães ficam de cabeça quente. Eles não entendem porque eles falam, aqui na Alemanha é simples, a gente paga um imposto, 1 ou 2 ou 3, mas a gente entrega uma declaração para o governo. Aqui vocês têm diversas declarações, isso é uma coxa de retalhos que a gente não consegue entender. Foi criada justamente, aquele velho ditado, é criar dificuldade para vender facilidade. Eu acredito que não. Aqui não, é incompetência pura e absoluta.
Porque teria que ser uma pessoa muito inteligente até para criar tanta dificuldade e vender tanta facilidade. Aqui, como existe a dificuldade, se aproveitam os facilitadores. Mas eu vou mais além, viu? O governo foi inteligente numa questão. Ele faz a gente trabalhar para ele, porque hoje tem diversas declarações que nós somos obrigados a entregar. Ele faz a fiscalização eletrônica. Ele cruza todas essas informações. Tudo. Hoje, para pessoal de casa entender, o imposto de renda é pessoa física. Vamos falar da pessoa física, não vamos... Já poderiam mandarem um boletim, né? Eles já poderiam, já tem todas as informações. Ele já tem todas as informações lá no cadastro da Receita. Poucas eles não têm. Então, ele já tem esse cruzamento todo. Eu vou até falar de um imposto que vocês têm mais ou menos a minha idade. E a gente pegou uma época que o IPVA, para você pagar, você contratava um despachante. E era um caos, tinha uma tabela, tinha isso, tinha aquilo outro, tinha folha, não sei o quê. Eu lembro que um amigo meu uma vez falou, eu vou pagar o IPVA sozinho. E aí foi um caos, ele perdeu um dia de trabalho, era formulário ABCD. Quase enlouqueceu. No final ele pediu para um despachante ajudá-lo e terminou o negócio. Que era a folha. Hoje você vai no banco, pega o número do Renavan e você vai lá e paga. Foi uma das poucas coisas que eu acho que também deu uma melhorada. O próprio IPTU hoje, você chega lá e o cálculo está pronto. Você não vai discutir, você não vai medir na sua casa, olha, eu estou com tanto de área, tanto de área construída, tanto de não sei o quê, tanto de... Está errado o que tá foi pronto, feito. Porque o ente público está te dando já o quanto que é. O imposto de renda poderia ser assim. O cara chegar, Guto, esse ano você vai pagar tanto. Se você discordar de alguma coisa daqui, você contesta aí sim. Entra com a... Mas isso vai acontecer, viu, João? A tendência é acontecer. Eu escuto isso pelo menos há uns 10 anos, viu, Adilson? Eu já ouvi falar disso realmente. Porque os cruzamentos eles estão fazendo tanto que hoje, você comprou um carro, o Detran já sabe. Claro. E o Detran informa para a Receita. Uma casa, o cartório de imóvel é obrigado a informar. Você vai no médico, tem de médico. Informa. O banco já informa. O próprio plano, né? Que tem. Sim. Então, ou seja, o que a gente conhece hoje como imposto de renda vai ser ao contrário. Ao invés de a gente fazer informar a declaração, quem vai declarar são eles. O governo, com todas essas informações cruzadas e reunidas, vai nos enviar... Para a gente validar. Olha, é isso mesmo. Você vou incluir, porque o governo talvez não saiba algumas informações pequenas. Você vai ter que incluir e validar. Mas isso com certeza, João, acho que daqui uns 3 anos, 2, 3 anos... Eu espero que você... Será? Eu acredito que sim. Eu escuto isso há uns 10 anos, Adilson. Eu espero que sim. Mas... Esse ano já avançaram bastante. Sabe qual que é o grande problema que eu vejo? Existe um princípio no direito tributário que é o do non-lé, que é o princípio do dinheiro não tem cheiro. É um princípio que é usado desde Roma. E tem uma história interessante. Eu não lembro exatamente qual que foi o Tício, qual que foi o imperador, que o filho do imperador chegou, mas pai, você está cobrando imposto agora das latrinas do banheiro público de Roma. Isso não é um dinheiro fétido, né? E ele falou, não, o dinheiro não tem cheiro. Então esse princípio vem desde lá. Sim. Sabe as palavras. Né? Bonito o negócio. Ganhando dinheiro. Exatamente, dinheiro público não tem cheiro. E hoje imposto de renda, não importa se é lícito ou não. Se o cara traficar drogas e ele aparecer no meio da conta do negócio dele... Comprou um carro. Ele tem que pagar imposto de renda. Mesmo que ele não justifique. Existe uma briga em relação a isso. Mas o cara, mesmo que seja ilícito o dinheiro não tem cheiro. Então ele paga o imposto. Ele paga, não, porque é ilícito eu não vou pagar o IPTU, porque essa casa que eu comprei não foi do dinheiro lícito. Não, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria fazer uma pergunta. Corremos o risco de termos a CPMF ressuscitada, o imposto do cheque, que lá atrás foi criada com data de validade e que o dinheiro arrecadado em todas as transações econômicas, bancárias, fosse destinado à saúde. A saúde, como a gente sabe, vai de vento em popa em função do dinheiro que não foi aplicado para a melhoria da saúde. Vocês já acham que a CPMF corre o risco de voltar? Você acha disso? Eu acho que pelo momento político, se a Dilma fizer isso, ela cai. Porque eles também, arrumaram o IOF para dar uma... Né? Eles aumentam o IOF, eles mexem no IPI, algumas coisas, mas eu acho que esse imposto que era realmente, para mim sempre foi um absurdo, eu acho que não volta. Se voltar, esse governo cai. E cai. O pessoal já está indo para a rua
em alguns momentos, mas nesse especificamente vai mexer no bolso de todos, que é na transação bancária. E hoje, é compulsório, né? Hoje, quem não faz transação bancária? Hoje passa cartão em tudo quanto é lugar, o dinheiro vivo para circular é bem pouco, né? Então eu acho que não tem jeito de voltar. João Vilela, teremos... A CPMF eu acho uma coisa inteligentíssima. Não teremos, mas ele é inteligente no sentido de você tirasse os outros impostos. Então, o que o Adilson acabou de colocar, nós poderíamos já retirar o dinheiro de circulação, papel moeda, e só usar cartão. Dinheiro de plástico. Só dinheiro de plástico. Chega um estrangeiro aqui, você tem lá, você recarrega o cartão, você carrega um cartão telefônico. Já era possível fazer isso. E se reduzindo as taxas dos bancos, que isso é quase impossível fazer também, que é outro que não reduz nada, você poderia ter um imposto único no sentido de consumo, retirar todos os outros impostos de renda, IPTU, IPVA, que são ligados aos bens que você usa, mas retiraria essa carga toda, simplificaria muito e só se usaria esse dinheiro de plástico e você abateria dali, mas daí tira o resto, né? O duro é colocar mais esse. O grande problema é esse. Se colocasse esse e tirasse os outros, mas tudo bem. Eu não acho um imposto justo porque ele é acumulativo. Não, então, mas daí você tiraria o resto, né? Porque você bota na sua conta, você faz uma movimentação. Se fizer 3 movimentações, você paga 3 vezes. 3 vezes, exatamente. Mas, de qualquer forma, se tirasse os outros, ainda compensaria. Né? A questão é tirar os outros. O grande problema é esse, colocar um imposto e tirar outro. Será que o governo... Teria que substituir os outros impostos... E aí sim, você faz tudo com o dinheiro, retira dinheiro de papel de circulação, todo mundo vai ter seu dinheirinho lá de plástico e paga naquilo lá e paga proporcional. Você sabe quando você vai pagar, mas tem que tirar o resto. O grande lance é tirar o resto. Aqui só se coloca mais, né? Aqui o negócio é colocar. Exatamente. E nós agradeço aqui a presença do Adilson Bulo, delegado do Conselho Regional de Contabilidade. Adilson, muito obrigado. Gostaria de tê-lo aqui mais vezes no nosso programa. Agradeço, Guto. Ao nosso comentarista João Vilela, que hoje também ajudou a dar uma aula aqui de como ser um empresário de sucesso, pagando todos os impostos. E eu fico por aqui, agradeço a audiência de vocês, telespectadores, telespectadoras. TV Com Debate volta amanhã, quinta-feira, ao vivo. Até lá.